Pedi e obtereis, nós vamos entender o quê? Vamos entender, como toda criança entende, que quando ela pede, ela vai conseguir. Né? Somos crianças. Para Deus nós somos crianças, nós somos infantis. E como crianças, a gente quer tudo. Queremos tudo e queremos muito. Parabéns. E queremos para ontem, né? Queremos para ontem. Bom, antes da gente começar nesse raciocínio, porque hoje nós vamos fazer um raciocínio sobre pedir e obtereis. O que é isso que Jesus está dizendo? Então é complexo, não é tão simples assim, viu, crianças? Não é tão simples assim. Vamos fazer uma prévia sobre o que é a divina providência. Bem resumidamente, porque a gente pode falar uma palestra inteira sobre divina providência e ainda a gente não vai alcançar o que seria. Mas, resumidamente, é a ação de Deus nesse oceano que é a vida e o fluido cósmico. É a ação de Deus. A divina providência é Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus conduzindo, é Deus solucionando, contornando todas as coisas. Por quê? Porque tudo é dele e tudo é ele. Tudo é dele e tudo é ele. Ele é a divina consciência. Ele é o Deus imanente em todas as coisas e em tudo que existe. Ele é o próprio fluido cósmico universal, né? Então, nós entendemos em primeira mão que Deus se importa com tudo que é dele. Deus se importa. Ele conduz, acompanha tudo, conhece tudo e se importa com esse movimento que está acontecendo, com a evolução das coisas que são dele e dos filhos que são dele. Ele se importa, ele acompanha tudo. Estamos entendendo então, né? Que estamos sempre sendo acompanhados pela divina providência, que é o Deus imanente. Muito bem. Ele, Deus, não é um ser como a gente infantilmente acreditava há séculos e séculos, milênios atrás. Um Senhor severo, sentado num trono, julgando e brincando com as pessoas e obrigando todo mundo a ser do jeito que ele queria. Hoje a gente já entende. Hoje a gente já entende que ele é a infinita inteligência, a bondade absoluta, o amor absoluto e a justiça plena, né? Porque Deus é justo. Então estamos aqui e a divina providência conta com os seus executores, que são os espíritos que são num grau hierárquico, e Deus conta com as leis que ele mesmo criou. Ele mesmo criou essas leis e as inscreveu. Essas leis estão inscritas na nossa consciência. Lá no fundo, todo mundo entende as leis de Deus. Por mais que a gente esteja com a consciência embotada, cristalizada, paralisada, um dia ela vai se descascar como cebolas e nós vamos chegar no cerne e teremos a consciência plena também. Estamos a caminho da consciência. Essa é a boa notícia. Hoje a gente já não mata tanto, né? Porque mata. Mas a gente não mata por conta de querer a mulher do outro e sair arrastando ela pelo cabelo. A consciência já está atuando aí, que a gente precisa respeitar o espaço do outro, a gente precisa pensar coletivamente. A gente evoluiu bastante, ainda bem, mas ainda estamos longe da consciência plena, que é o puro amor. Deus é o puro amor. Então, essa é a prévia da divina providência, que está aí pronta para quê? Para atuar. Pronta para atuar, para agir. Pois bem, só que as criaturinhas de Deus, nós, fomos dotados de livre-arbítrio, né? A gente tem essa capacidade de atuar no nosso destino, de construir a nossa história. A gente tem o poder de escolher para onde a gente vai andar e como a gente vai andar.
Nós não somos obrigados a nada. Olha que interessante. Deus quis fazer dessa forma. Ele quis nos dar essa autonomia e essa liberdade de experimentarmos o que a gente quisesse. Bacana, né? Bacana isso. Só que, como ele é um pai cuidadoso, criterioso, ele colocou limites nessa liberdade que a gente tem. E quando a gente extrapola esse limite, a gente esbarra na lei. E quando a gente esbarra na lei, a lei é como se fosse uma cerca farpada. Quando você esbarra numa cerca, o que acontece? Ui! Sangrou. Ops! Claro que isso é uma metáfora, mas é assim que funciona. Quando a gente vai fazendo, quando a gente esbarra na lei, vem a dor, vem o sofrimento. E assim a gente vai aprendendo o que é a lei de causa e efeito, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a lei da destruição, a gente vai aprendendo a lei da justiça, da igualdade, né? A lei do trabalho, a lei da reprodução. Aos poucos a gente vai compreendendo tudo isso, até a gente chegar na lei do amor e da caridade. Né? A gente chegar nessa lei plena, vai ser lindo, né? Porque aí a gente vai parar de esbarrar e vai parar de se chocar com a lei. Né? Vamos andar direitinho. Vamos andar direitinho dentro do que Deus nos permite de liberdade. É como se a gente estivesse no rio e fôssemos peixes. O rio está correndo em direção ao mar, né? E nós somos os peixinhos nadando. A gente tem a correnteza, que é a lei do progresso, que vai nos empurrando para o nosso movimento. E a gente tem uma certa liberdade para interagirmos com os outros peixinhos. Mas a gente não pode ir além dos limites. A gente não pode ir muito fundo, não pode pular fora d'água que a gente morre. A gente não pode ir muito para os lados. Nós temos a liberdade dos peixinhos. E estamos indo em direção ao grande mar, né? Que não demore, né, gente? Que não demore. Mas voltando, senão me perco aqui, que eu fiz uma sequência. Deus nos deu essa coisa, vontade. Deus nos criou tendo isso, porque a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Olha que bacana. Então, ele quer que a gente queira. Deus quer que a gente queira. Muito rudimentar, nós reproduzimos isso. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente não quer que ele nos queira. Eu só quero que você me queira. Não tem uma música assim? Vamos lá. Deus quer que a gente queira. Ele não vai nos forçar a nada. Ele vai deixar a gente livre e vai colocar a lei dele para nos ajudar a esse final que é chegarmos ao mar, ao grande mar, que a gente faz uma ideia do que seja, né? A gente chegar no seio divino, na casa do Pai, sermos felizes plenamente. Ai, que delícia. Doida para chegar a isso. Mas temos, assim, alguns milênios ainda, sei lá quanto tempo, né, Antônio? Sei lá quanto tempo. Ô, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mão, o dedinho, que eu tô vendo todo mundo aqui, tá? Então, o querer, quando a gente quer, a gente gera um impulso criador. Todos nós temos isso, esse poder. A responsabilidade. Cuidado com o que desejas. Cuidado com o que desejas. Nós temos esse poder que é ativado pelo nosso querer, pela nossa vontade. Tem até uma frase, querer é poder. Tem? Não tem essa frase? Ela realmente gera um impulso criador. Mas qual é o problema nosso? O que queremos? O que a gente quer? Somos crianças. O que a criança quer? Criança quer se esbaldar. Criança não quer pensar no outro. Ela pensa só nela. Ela não vê consequências. Então o nosso desejo ainda está muito rude. Nós precisamos aprender a querer, a desejar. Precisamos aprender isso.
Está mais do que na hora. Nós já estamos em plena transição planetária e o planeta está mudando de grau, está mudando de fase, está entrando em outra dimensão. Agora vai haver a separação do joio e do trigo. Nós precisamos passar de ano. Precisamos continuar nessa escola, porque essa escola agora não vai mexer mais com primário, ela vai mexer só com ginasial. E a gente não pode ir para outro lugar, porque muitas pessoas que amamos estão aqui. Pensa se a gente for exilado, separado de quem a gente ama. Pensa a gente começar a repetir tudo, mas às vezes é necessário. É o que precisamos. Se a gente não se mexer agora, é o que vai acontecer. E a gente vai ser o quê? Herdeiro da gente. Vamos herdar as consequências das nossas escolhas. Mas não precisamos ficar muito apavorados, porque nós temos o infinito pela frente, né? Então, a gente pode atrasar, mas quem que quer repetir de ano? Né? Besteira. É melhor a gente preparar agora para a gente saber querer, saber desejar e construir coisas dignas, coisas iluminadas, coisas justas. Quando a gente for desejar algo, a gente tem que pensar assim: isso que eu quero vai prejudicar alguém? Isso que eu quero vai trazer dor a alguma pessoa? Isso que eu desejo vai afetar o bem coletivo? Nós temos que ter esse raciocínio. A gente precisa pensar. A gente precisa alinhar os nossos desejos com o desejo de Deus. Mas como que eu vou saber qual é o desejo de Deus? Para eu alinhar os meus desejos com o dele. É só você estudar o Evangelho de Jesus, que contém toda a fórmula, toda a receita está ali. Não deixa nada a desejar. Se você estudar o Evangelho, você já sabe o que você pode querer. O que você pode querer. Bom, alinhar os meus desejos aos desejos de Deus e depois colocar nas mãos dele, por reconhecer que ele pode fazer isso. A gente tem que reconhecer o poder dele. Ele pode, se ele quiser, ele pode mesmo, porque ele é dono de tudo. Se ele desejar, ele pode. Mas ele vai desejar porque você quer? Vamos pensar. Isso aí nós já estamos começando uma linha de raciocínio para a gente concluir daqui a pouco. Todo mundo está acompanhando. Diga, Antônio. Você me explicou uma coisa seguinte: se Deus quiser, ele pode transmitir uma lei que a partir de segunda-feira todo mundo é igual. Financeiramente, tudo. Eu tenho um carro, você também tem o mesmo carro, mesma casa, mesmo lugar morar, mesma condição financeira. Mas daqui 2 semanas está tudo diferente. Está tudo bagunçado outra vez. Exatamente. Porque cada um está na sua evolução, cada um precisa de coisas diferentes do outro, cada um vai pegar aquilo que Deus deu e movimentar de forma diferente. Então a gente tem que pensar no que deseja, né? Porque Deus te colocou num lugar específico, com características específicas, com um tipo de personalidade, numa família, numa comunidade. Deus te trouxe condições para você estudar na escola que você estudou, ter os pais que você teve, ter a educação que você teve, se formar, fazer uma pós, fazer um doutorado. Olha como que a divina providência encaminhou o seu preparo. Não está tão difícil assim organizar os desejos. Não está tão difícil assim. Só que, muitas vezes, isso é importantíssimo que a gente entenda. Os nossos desejos são de fugirmos daquilo que a gente mesmo pediu e implorou para fazer e sentou com os nossos mentores na espiritualidade. Tivemos reuniões para decidirmos como seria, quem entraria no processo. Chegando aqui, a gente vira a casaca.
A gente vira a casaca, não aguento, não quero, estou no meu limite. E aí a gente chuta o combinado. A gente chuta o combinado. E a gente pede para Deus, meu Deus, me livra dessa doença. Meu Deus, me livra desse marido. Me livra desse irmão. Me livra desse chefe maldito. Me livra, Senhor. Me livra dessa situação que eu tenho que acordar cedo e ficar até tarde na rua, não tem tempo para nada. A gente pede libertação. Só que a divina providência, que tudo sabe, tudo vê e age, a divina providência é aquela força que age para que o melhor nos aconteça. Ela escuta e se condói, mas teremos alívio, mas não poderemos fugir do projeto que foi traçado. Não poderemos fugir. Então, Deus age de forma que o projeto inicial não seja comprometido. Tá bem? Então, Deus faz com que essa pessoa morra. Eu quero que ela morra. Quem um dia já não pediu isso? Eu lembro que eu, adolescente, tinha uma pessoa que me perseguia e eu cheguei a pedir a Deus que ela morresse. Olha o nível da adolescência, né? A gente é muito onírico, a gente tem um sonho onírico, a gente quer que Deus faça a nossa vontade plena. Jesus fala, é a parte que eu mais gosto, tá no Vinha de Luz, mas eu não sei que capítulo que é, que eu não tenho essa memória, que muitos têm. Não tem. Mas tem lá. Começa assim, Emmanuel, Vinha de Luz. Pai, livra-me dessa hora. Olha a prece de Jesus. Mas depois ele coloca, mas a isso vinha essa hora. Nós temos que entender, temos que colocar nas nossas preces, que agora já vem, como que vamos nos conectar com Deus. Aqui ensina. Pegar o evangelho, esse evangelho que é meio idoso, tá, gente? Mas ele tem valor afetivo para mim. Qualidade da prece, você vai lá. Pedi e obtereis, capítulo 27. Todo esse capítulo fala sobre prece. Você vai entender tudo sobre prece. O que é a prece inteligível? O que é a prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores? E termina com a felicidade que a prece proporciona, ensinando também a maneira de orar. Eu não vou falar sobre isso porque vai fugir da nossa linha de raciocínio aqui agora, que é entender o pedir e obtereis. Porque nós estamos entendendo que pedir e obtereis, até agora, é o entendimento que o Allan Kardec também coloca. Ué, mas se tem um plano, se Deus faz tudo que Ele quer, então não precisa da gente pedir. Não tem lá essa pergunta? Tem lá. Nós estamos construindo uma reflexão aqui hoje. Até agora todo mundo está acompanhando. Então nós vimos sobre a divina providência, nós vimos que somos dotados de vontade, nós vimos que a gente é criança, mas que a gente precisa pedir. E o que a gente pede? O que a gente pede, né? Muito bem. Aí vem a prece. A prece é uma das leis, está vinculada à lei da adoração. É você reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas, como Todo-Poderoso e como o Senhor soberano absoluto da divina providência que age em nosso benefício. Esse reconhecimento já é uma primeira conexão que a gente tem com Ele, essa postura de reconhecimento, e a gente vai invocar, a gente vai se dirigir a Ele intencionalmente, porque a intenção, ela é uma conectora. A nossa intenção nos conecta. Quando eu tenho alguma intenção com alguém ou com algo, eu me conecto àquilo. Isso significa que se eu tiver uma intenção menos iluminada, menos construtiva, com quem que eu vou me conectar?
E é imediato, tá? A conexão é imediata. Vou me conectar com afins daquela situação ou pessoa sombria, porque a intenção chama aquela energia para a nossa vida. Muito bem. Então a gente precisa ter uma intenção de conectar com o Criador. E essa intenção tem que estar calcada no sentimento de respeito e obediência de um filho para com um pai, que sabe o que nos convém, muito melhor do que nós. E aí, a gente vai pedir conforme nos orienta aqui o Evangelho. Como orar, como pedir, tudo aqui. Para casa, ler, pedir e obtereis. Acho que são só 6 páginas ou 7. Rapidinho lê, rapidinho aprende. E aí nós vamos entrar em conversa com Deus. E a gente não precisa de toda aquela formalidade, porque a nossa conversa, esse contato com Deus se dá, ok, através da mente, mas a verdadeira conexão vem da intenção e ela está no coração. É de coração para coração. É do meu coração para o coração de Deus. Se você consegue imaginar o coração de Deus como sendo todo o fluido cósmico universal, né? Ele é todo amor, então ele é todo o coração. E o nosso coraçãozinho precisa se conectar com Deus. E a nossa conversa tem que ser de tal forma que a gente sinta esse contato de Deus conosco. A gente sinta no nosso coração. Que a gente sinta no nosso coração. Essa que tem que ser a qualidade da nossa conversa. A qualidade da nossa conexão. É como nos confabulamos com Deus. Como conversamos com Ele. Amorosamente. Né? Por que a gente está falando isso, gente? Porque muitas pessoas vão fazer as suas orações da seguinte forma. No desespero. Meu Deus! Não! Que conexão que nós vamos ter na conexão do desespero, da rebeldia? Espíritos rebeldes e revoltados, porque tudo é conexão. Tudo é conexão. Ah, mas eu não vou deixar de sofrer. Você pode sofrer, porque a gente tem essa emoção para ser vivida na nossa experiência humana. Mas a gente tem que ter um entendimento dessa dor para a gente não entrar na revolta, porque a revolta é o que nos afasta de Deus. Né? Bom, muitas pessoas também chegam a Deus com exigências. Exigências. Meu Deus, eu quero, eu mereço, eu preciso. Principalmente eu mereço. A má notícia é que aqui, nesse planetinha, ninguém merece nada. Não estamos na condição de merecimento. Não estamos. Não atingimos isso ainda. E por isso que Jesus fala, não julgueis. Porque o nosso julgamento é um julgamento infantil e o nosso olhar é um olhar distorcido. A gente distorce tudo, uns mais, outros menos. Precisamos da misericórdia de Deus para que a gente obtenha o que a gente precisa para poder cumprir o nosso projeto aqui, né? E outras pessoas, é o que eu falei, pedem absurdos, como eu já pedi muitas vezes. E pessoas que pedem absurdos, vamos supor, se apaixona por uma pessoa que é comprometida. Aí pede, meu Deus, eu quero essa pessoa. Eu quero. Quantas vezes a gente vê isso? A gente tem que saber o que vai pedir. Se a gente pedir absurdo, a gente vai se conectar com esse absurdo, tá? E a postura de abrir o coração para Deus, eu já falei, é a postura de humildade, a postura de obediência. Agora, tem também uma outra postura que é conectora com a divina providência. E essa daí é onde todos nós também estamos perrengues. É a postura de gratidão. A gente precisa aprender a ser grato por estarmos aqui. Por quê? Nós temos um corpo que nos serviu até agora. Porque nesse momento, cada um que está aqui hoje
não está num leito de cama, não está sentindo uma dor, não está tendo uma cólica de pedra nos rins, não está tendo uma dor de barriga, não está tendo uma enxaqueca, porque senão vocês não estariam aqui. Né? Não estão no hospital. Tem até o Haroldo Dutra conta uma história, eu vou resumir porque a história é longa, de um senhor idoso mesmo, assim, 80 e tantos anos, que de repente ele passou mal, teve problema de pulmão e ficou internado no exterior, na Europa, ele precisou de internar e precisou ficar entubado. Não sei se foi por causa do Covid, acho que foi por causa do Covid. E aí ele ficou 10 dias recebendo oxigênio, 10 dias. E quando ele saiu, foi lá com o médico assistente, né? Foi lá na secretaria do hospital e foi apresentada a conta para ele, que foi 500 euros por dia. Vocês viram essa história que o Haroldo conta? Aí ele pegou a conta, ele começou a chorar, porque 10 dias, 500 euros, 5 mil euros de oxigênio. Aí o médico assistente falou assim, nossa, mas o senhor está achando muito caro? O senhor pode dividir aí esse negócio de mais vezes, não fica assim não. Ele falou, não, meu filho, eu até tenho dinheiro para pagar isso, eu não estou chorando por causa disso, não. Eu estou chorando porque agora eu tive uma consciência, eu rodei uma chave. Eu percebi que em 83 anos eu respirei o oxigênio de graça. Eu nunca parei para pensar que eu tinha isso de graça. E olha tudo o que a gente tem de graça. A gente tem esse corpo magnífico, com essas funções, com essa beleza, que cada um é uma beleza em especial, né? Se você consegue sair fora dessa ditadura da beleza que tem no mundo, você vai conseguir ver a beleza em cada pessoa, uma beleza única e especial. Quando você vê essas infinitas raças de pets e cachorrinhos e gatinhos, você fala assim, olha, esse gatinho é mais bonito que esse. Tem isso. Cada gatinho, cada cachorrinho tem a beleza da sua natureza. Mas a gente não, a gente fica padronizando. Olha, aquele é feio, aquele é bonito, aquele é horrível. Mas, gente, somos almas. E o que está fora é uma casca que está sujeita à lei da destruição. Agora, o que está dentro é a nossa luz que vai brilhar. Né? Muito bem, então a gratidão, todo mundo entendeu, né? A postura de gratidão é você saber que você caminhou até aqui, que tudo deu certo na sua vida até aqui, graças a quem? A divina providência que tudo sabe, tudo vê, tudo conduz, tudo contorna. Quem mora aqui no Vila Bela e tem que ir todos os dias para Belo Horizonte e voltar, não sofre um acidente, porque não está no projeto reencarnatório esse acidente. A pessoa tem livramentos o tempo todo e não percebe. Às vezes uma pessoa termina com ela, né, um relacionamento, quero morrer, não quero mais viver, terminou. A pessoa não imagina que ela teve um livramento. Ela teve um livramento para poder encontrar a pessoa certa. Às vezes a pessoa fala comigo, né, a gente que é terapeuta, né, Fernandinho? Nossa, eu perdi muito tempo da minha vida com essa pessoa. Não, você ganhou. Você aprendeu tanto com ela. Ela que te preparou para esse relacionamento agora que tá bom. Não é verdade? Então, a gente tem que ter uma postura de gratidão, porque Deus nos conduziu e nos amparou até aqui. E isso também vai colaborar com o nosso processo de conexão, com o nosso pedir, obtereis, porque é importante a gente nos conectar para a gente fazer uma prece e para a gente saber o que a gente vai pedir. Até agora todo mundo está acompanhando? Muito bem, falei da postura, já falei. E é importante a gente saber que pela doutrina espírita e muitas filosofias orientais, nós estamos reencarnados para cumprir um plano. Cada pessoa aqui tem um projeto divino. Ok? Coloca isso dentro da sua mente inquieta. Nós temos que querer essa conexão
para que a gente intua qual que é esse projeto divino. Para que a gente intua. Agora é que vem a coisa. Agora é que vem a coisa. Nós vamos fazer um fechamento desse entendimento até então, do pedir e obtereis. Para começar, nós vamos ler a frase completa, porque a gente tem mania de pegar uma palavra descontextualizada, a gente tem mania de pegar uma expressão e construir uma inferência acerca daquilo, ou a gente deduzir coisas que são do nosso interesse entender e deduzir, né? Eu vi. Passa. É porque tem um tucano que de vez em quando passa, mas não era ele, não. Bom, a frase é o seguinte. João, capítulo 15. Todo mundo está com a Bíblia aí? Abra. João, capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim e em minhas palavras, então tudo o que pedirdes vos será feito. Agora muda tudo. Agora tá mais claro. Tem uma condicional aí, gente. Não é tudo que eu vou pedir, eu vou ter, não. Não é. Eu preciso permanecer no Cristo, eu preciso guardar as palavras dele. Ahá! Olha, é condicional. É condicional. Pronto. Então, o que a gente entende? Que existe uma ação nossa antes da gente pedir. A gente não vai chegar lá de cara lavada, sem ter feito nada. Meu Deus, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. A gente tem que ter todo um trabalho antes, pessoal, de reforma íntima, de ficar em condições de encontrar com o nosso Criador. Nós temos que nos preparar para Ele entrar em nossa casa e não encontrar uma casa bagunçada, suja, fedorenta, cheia de baratas. Dentro de nós, nosso coração tem que estar puro, limpinho, cheiroso. Jesus disse que a gente tem que fazer algo antes. Aí sim, Deus vai nos conceder o que a gente pede. Se permanecerdes em mim e guardares as minhas palavras, aí então tudo o que pedirdes vos será dado. Fechou? E nós temos outras passagens na Bíblia que falam isso também. Outras passagens. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite e disse: pede o que desejares e eu te darei. Reis capítulo 1 Reis capítulo 3, 5. E esse que eu gosto muito, Mateus 7, 7. Porque eu gravo, né? 7, 7, número 7, número mestre, número espiritual. Pedi e vos será concedido. Buscai e acharei e encontrareis. Ou seja, busca primeiro, busca. Olha a ação aí. Tem uma condicional, gente. Tem uma condicional e a gente não capta a condicional. Busca e achareis. Batei e a porta se abrirá. Mateus 7, 7. Você tem que bater, você tem que ter um trabalho, você tem que fazer um movimento, você tem que ir atrás. Tem ação por trás de obter a concessão, de obter o desejo feito. E João também, capítulo 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos ao projeto reencarnatório. E que o fruto permaneça. Sendo assim, olha a condicional. Seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Confere lá, João
capítulo 15, versículo 16. Mãe, existem linhas que falam assim, Senhor, me dê paciência, em vez de Deus... Chegaremos lá. Colocar a paciência na pessoa, vai trazer pessoas que testem a paciência. Existem linhas que falam assim, você vai pedir uma coisa, mas ele vai te dar formas para que você trabalhe isso em você. É um entendimento. Igual na escola, a gente tem cursar as disciplinas. Quem que vai nos ensinar? Como que seremos testados? A gente tem que fazer a prova para ver se a gente passou no teste ou não. Para a gente ser testado na paciência, vai vir uma pessoa que vai testar a paciência. Para a gente ser testado na bondade, vai vir uma pessoa difícil para a gente aprender a ser bom. E para a gente perdoar. Para testar o perdão, a gente vai ter que perdoar. Então, a gente vai sofrer algumas situações aí bem complicadas. Para a gente aprender o perdão. Bem antes de pedir, né? Chegaremos lá. Olha lá, sempre antecipada. Sempre lá na frente, Raquel. Diga. André Luiz ilustra bem essa questão de ter uma ação para conseguir o que a gente quer no nível do nosso lar. Quando ele chega no nosso lar, ele desperta o Brau, chega no nosso lar, a primeira coisa que ele quer é ver a família. Não, preciso ver como é que está minha família, preciso ver como é que está minha família. Ele procura um, procura outro, e mandaram ele procurar o ministro Clarencio. Aí ele chegou em um salão como esse e ficou esperando a vez dele para falar com o ministro. E todo mundo que está no salão acompanhava as entrevistas que o ministro fazia. Aí chegou a senhora, não, eu estou aqui no nosso lar há 10 anos e até agora não consegui comunicar com minha filha. Aí o ministro perguntou para ela e falou assim, você foi convidado para trabalhar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, tal lugar. Você não foi trabalhar. Você acha que merece? Você tem a moeda que eles usam para bônus horas. O que é bônus horas? Quantas horas você trabalhando bem para você conseguir o que você está pedindo agora? É basicamente isso. É uma didática que a espiritualidade utiliza. Você tem algumas horas de trabalho, não tem? Eu tenho 10 bônus horas. O que eu consigo com isso? Que vou lá na mercearia comprar o que eu quero. Com bônus horas. Então é basicamente isso. Isso, exatamente. Bater e abrir se fusar. A gente tem que fazer algo para estar em condição de receber o que nós queremos, o nosso desejo. Então a pergunta do Allan Kardec é a seguinte: podem as nossas preces alterarem o rumo das nossas provas? Está lá no Livro dos Espíritos. Sim ou não? Sim. Mas, eu adoro mas, porque a gente não pode ficar só naquilo. Vai depender do nosso processo kármico. As provas podem ser abrandadas e muito, dependendo da nossa conduta e dependendo do nosso bônus hora, né? Que o Antônio bem lembrou aqui. E nós temos também um projeto educativo, porque muitas vezes, se a gente obter o que a gente quer, nós não seremos educados. Eu lembro de um livro, tem até na nossa biblioteca aqui, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Mas eles são casos. Tem na nossa biblioteca, depois eu vou, porque eu anotei na minha agendinha, porque me chamou muita atenção. O caso de uma mãe que pedia muito para o filho dela sair da cama. Um filho doente, Mas esse filho era um delinquente, usuário de maconha e usuário de bebida alcoólica. E ainda gostava de um jogo. Só que o menino estava doente, esse livro está aqui, tá, Mayra? Eu vou descobrir o nome. Gente, é muito legal, porque conta a história toda. E essa mãe querendo ajudar esse filho, rezando para Deus curar esse filho, que ele saísse da cama, que ele curasse. Aí, um belo dia, e o menino estava começando a ficar mais humilde, a pensar na vida. Um belo dia, ela assim, num ímpeto, vou levar ele para águas termais, e ele vai tomar esse remédio caríssimo, e ele vai melhorar. E aí, ela queria fazer isso tanto, e ela foi... Ela estava indo no centro espírita e os guias falaram, calma, na hora certa ele vai. Deus vai te conceder. Mas quando? Está demorando, mas na hora certa. E a gente, Senhor, cadê o que eu te peço? Deus não me ouve. Quem já pensou assim? Deus não me escuta, Deus não está me escutando. E essa senhora lá pedindo, e os guias falando, calma. Ela um dia deu a louca, levou o menino lá, deu aquele remédio que veio de não sei onde, importado.
Você acredita que o menino ficou bom? O menino ficou bom. As águas termais lá, fez um tratamento, fez um tanto de terapia holística, o menino ficou ótimo. E aí, ele começou a não voltar para casa de noite, fica passando a noite no mesmo lugar que ele ia, os bordéis, julgando, na mesa de jogo, bebendo. Conclusão do caso, adoeceu de novo e dessa vez ele veio a óbito. Tá lá no livro escrito. Então, assim, Deus vai nos conceder, vai, mas no tempo dele. Não é quando a gente quer. Nós falamos aqui no início, a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem e a gente quer rápido. Só que tudo tem um tempo. E o tempo de Deus, a gente precisa entregar e aceitar. Ou, nessa ordem, aceitar e entregar. Ok? Tem até lembrei aqui, da história do anjo com o Senhor. Já contei isso para algumas pessoas. O anjo chegou para o Senhor, Divaldo que conta essa história, Divaldo Franco. Um anjo que trabalhava com a humanidade, aqui, né, fazendo o serviço angelical dele, virou para o Senhor e falou assim, Senhor, estava aqui pensando, o que é para o Senhor 1 milhão de anos? Ah, meu filho, 1 milhão de anos para mim é um segundo. Ah, ô Senhor, e o que é para o Senhor 1 milhão de dólares? Meu filho, 1 milhão de dólares para mim é um centavo. Aí o anjo esperto falou, Senhor, me dá 1 centavo. E aí Deus, compreendendo o momento, ele respondeu para o anjo, meu filho, eu te dou daqui a 1 segundo. Certo? A gente tem que entender que estamos em processo de iluminação. Deus vai nos conceder tudo aquilo que a gente deseja. Mas quando aquilo não nos fizer mal. E eu estou para dizer para vocês que quando a gente estiver pronto para receber tudo o que a gente deseja, estou para dizer que a gente nem vai desejar mais. Bom, nós vamos querer outra coisa. Viu? Então, Deus nos dá limites agora. Ele nos dá limites, assim como uma boa mãe, um bom pai dão limites aos seus filhos. Filho precisa de limite. Filho estabanado e que quer tudo e que não aprendeu e só corre perigo o tempo todo, precisa de muito limite, né? Lembra do caso do jovem lá que precisava de muito limite numa cama, né? Porque quer limite maior do que uma cama, gente? Cama é uma limitação, a pessoa fica acamada, está totalmente limitada, né? Por quê? Porque Deus pensa no nosso melhor. Deus é a inteligência perfeita, Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que nos convém, o que nos é útil. Ele tem esse discernimento que nós não temos, ok? Por isso que tem, eu não sei mais em que livro que eu vi isso, porque isso que eu escrevi tem mais tempo, mas entre a rogativa nossa, o pedido, e a concessão divina, tem um senão. E o nome desse senão é proveito. Isso vai ter proveito? Quem vai analisar é Deus. O que vai ter proveito para nós? Quem vai analisar é Deus. É a divina providência que vai ver o proveito. Proveito, divina providência. Fechou? Conseguiram concluir o raciocínio? Muito bem, só falta agora a gente saber como que Deus vai responder a gente. Porque Deus responde. Deus sempre responde a gente não fica sem receber. Agora chegamos à pergunta da Tâmisa, né? Como que Deus vai responder a gente? Ele vai nos conceder qualidades que vão nos propiciar fazermos boas provas, fazermos boas caminhadas, passarmos pelo que estamos passando com o melhor proveito possível. Então, quando a gente tem o hábito de orar, a gente vai cada vez mais obtendo essas virtudes, essas benesses da paz,
do discernimento, da sabedoria, do equilíbrio, da intuição. Deus fala com a gente nos concedendo isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele nos concede isso. Depois, Ele vai além. Porque a divina providência, eu já disse aqui, a divina providência é o Deus imanente e Ele tem executores que vão cumprindo a vontade dEle. Então, se Ele decidir por misericórdia, pela vontade dEle e pelo entendimento maior de que é proveitoso para a gente obter aquilo, Ele vai conceder. Ele vai conceder, pelo menos, te orientar para um caminho que vai te levar à conquista daquilo. Ele vai conceder circunstâncias inesperadas, um telefonema que chega, uma mensagem, uma pessoa que te fala, que te mostra, vai nesse lugar, alguém que você conhece, que é uma pessoa chave para o que você estava buscando. Tem toda uma inteligência divina que traz o seu desejo. Se te aprouver obter isso, isso vai chegar. Se for para o bem, vai chegar. Deus não nos deixa sem resposta. Que pai que o filho pede pão, que ele dá pedra? Que pai que faz isso? A gente que é pai, muito mais ou menos, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, imagina Deus. Mas Ele vai dar o que nos convém, o que é útil e o que nos deixa felizes, pelo menos o que nos deixará felizes lá na frente. Tá entendendo? E assim, o próprio, entre aspas, né, acaso, que a gente sabe que acaso não existe nada, mas muita gente vai entender, foi por acaso eu conheci, por acaso eu encontrei, nossa, eu estava pensando, eu vi. Às vezes chega uma mensagem de um livro, gente, é tanto caminho, vocês lembram aí quando alguma coisa que era o que vocês buscavam aconteceu? Eu lembro quando eu estava há muitos anos criando uma horta de chás, uma horta de coisas na minha casa. E nessa época eu tomava ônibus, andava muito de ônibus. Eu não tenho nada contra andar de ônibus, mas tem gente que não anda de ônibus, nem, né? De jeito nenhum, né? Não vou falar quem não. Mas aí eu estava dentro do ônibus e o único lugar que tinha era lá de uma senhora muito avantajada, que ela ocupava assim, eu ia ficar espremida. Mas como o ônibus ia demorar muito, onde eu morava era longe, eu morava em Esmeraldas, então eu falei, vou sentar do lado dessa senhora mesmo, seja o que Deus quiser, né? Sentei e a senhora começou a tocar assunto. Comecei a conversar com ela. Em determinado nível da conversa, ela virou e falou assim, mas eu tenho uma horta lá com chá tal, todos os chás que eu estava buscando. Você pode ir lá em casa? Mas onde que a senhora mora? Mora ali pertinho. Conclusão do caso. Eu queria muito esses chás e por acaso a providência divina que está escutando cada mínimo pensamento e desejo seu, cada mínima intenção, cada mínimo olhar que você dá, Ele conduziu aquela senhora, né? Então, isso significa o quê? Que a gente tem que saber ouvir o sinal de Deus, porque Ele fala com a gente, mas a gente tem que estar preparado para escutar o que Ele está falando. A gente tem que saber o que Deus está dizendo. A vida fala, mas a gente tem que estar atentos, porque o sinal vem, alguém vai responder, alguma coisa vai acontecer, algum acaso vai acontecer, alguém vai falar aquilo que você está buscando, tá? Então, gente, é preciso pedir, é preciso querer, é preciso pedir, mas é preciso esperar, com todo esse entendimento que não é só pedir, a gente tem que agir andando com o Cristo e com a palavra dele, para que a gente se torne... Bom, essa palavra merecedor é uma palavra que você tem que ter muita cautela para usar, mas para que a gente se torne conectados para receber aquele benefício, ok? Bom,
Por último, o nosso tempo está. É 1 minuto, tá? Livro que todo mundo tem que ter em casa. Aliás, a trilogia, né? Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva. Não sei qual que é melhor. Um é melhor que o outro. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Agora a gente já entendeu. Sabia o mestre que a vontade humana ainda é muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que ela aprenda a estabelecer a união com o divino, a conexão com a divina providência. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso fácil de obtenção do amparo celestial. Vou ali fazer uma prece, vai ser mole, vou pedir rapidão. Muitos pedem favores e recitam maquinalmente fórmulas verbais. Coração tem que estar junto. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos, porque, no estado de queda ou ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Isso vai acontecer quando a gente não for criança mais. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos maduros, né? Estaremos habilitados a querer e a pedir. Precisamos nos habilitar a querer e a pedir. Igual a gente tem que se habilitar a dirigir um veículo. Temos que tirar a carteira de motorista e temos que nos habilitar a querer e a pedir, né? E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalharemos e vigiemos, atenção, para compreendermos a vontade divina. Fechou? É isso, Gratidão.